De onde, afinal, vem a nossa inteligência? Bom, a gente tende a pensar em predadores, na busca por comida, mas a resposta é muito mais surpreendente e complexa. Ela está na nossa própria vida social. Vamos voltar no tempo, uns 15 milhões de anos, para entender como a mente dos nossos ancestrais primatas deu um passo fundamental que nos tornou o que somos hoje. Naquela época, o cérebro dos nossos ancestrais chegou num ponto de virada. O maior perigo, o maior desafio, não vinha mais de fora do grupo, vinha de dentro. O jogo agora era entender e navegar pelas relações sociais super complexas com os outros primatas. Pois é, o mundo desses primeiros primatas era basicamente um campo de batalha social. Um jogo político de alto risco, onde sobreviver dependia, e muito, de uma boa dose de perspicácia. Então a vida ali não era só sobre, achar o que comer. Era uma disputa constante por status, por formar as alianças certas, por garantir acesso aos melhores recursos. Nesse ambiente, a força bruta já não era mais suficiente. A arma definitiva passou a ser outra. Uma nova forma de inteligência, a de sacar as intenções, os desejos e as alianças dos outros. E o grande pulo do gato aqui foi um salto cognitivo, a habilidade de basicamente tentar adivinhar o que os outros estavam pensando. A gente chama essa habilidade de teoria da mente. É literalmente a capacidade de criar uma teoria sobre o que está se passando na cabeça de outro ser, entender as intenções dele, o que ele sabe. Quem desenvolveu isso ganhou uma vantagem social gigantesca. Para ter uma ideia, pensa num cachorro, mesmo mais esperto. Ele entende comandos, claro, mas ele não parece sacar que o que uma pessoa sabe é diferente do que ele sabe. Os primatas que desenvolveram a teoria da mente conseguiam fazer exatamente isso, e essa habilidade, nossa, foi um divisor de águas na política complexa dos grupos. Ter uma teoria da mente era quase como ter um manual de instruções secreto para todo o jogo social. Permitia gerenciar a própria reputação, esconder umas mancadas, formar alianças estratégicas, apartar brigas e até planejar rebeliões. Mas essa capacidade de ler mentes era só uma parte de uma atualização cognitiva muito, mas muito maior. De repente, surgiram 3 novas e poderosas habilidades. A própria teoria da mente, a capacidade de aprender só de olhar, ou seja, por imitação, e a de antecipar necessidades futuras. E embora pareçam coisas separadas, tudo indica que elas vieram da mesma fonte, de uma única e profunda atualização no cérebro. E aqui está o ponto central de tudo, a mentalização. Antes de conseguir modelar a mente dos outros, nossos ancestrais precisaram primeiro desenvolver um modelo da sua própria mente. É a habilidade de pensar sobre os próprios pensamentos. A mentalização foi a origem de tudo. A partir do momento em que foi possível modelar a própria mente, se tornou possível projetar essa compreensão para fora. Isso permitiu inferir a intenção dos outros, dando origem à teoria da mente, permitiu entender o que os outros estavam fazendo para poder imitá-los e aprender, e, claro, permitiu projetar a própria mente no futuro para antecipar necessidades. E o mais fascinante é que essa nova ferramenta mental, que foi criada ali no calor da competição social, acabou sendo reaproveitada para desafios completamente diferentes. O mesmo software cognitivo que era usado para a política começou a ser usado para resolver problemas práticos. Por exemplo, a mesma habilidade usada para inferir a intenção de um rival era usada para inferir a intenção de um mestre artesão ensinando a fazer uma ferramenta. Entender o objetivo dele era a chave para aprender. E com esse aprendizado por imitação, as invenções inteligentes não morriam mais com quem as inventava. Pela primeiríssima vez na história da vida, o conhecimento podia ser passado para frente de geração em geração, criando uma base para a cultura e para a tecnologia. É por isso que primatas usam ferramentas e tantos outros animais não. Mas é fundamental entender que esse quarto grande avanço na inteligência não aconteceu do nada. Ele foi construído sobre uma história evolutiva muito, muito profunda. A história toda da inteligência é sobre isso, passos incrementais. Cada novo avanço só foi possível porque os blocos de construção anteriores já estavam lá, firmes, numa longa e contínua cadeia evolutiva. A gente consegue ver essa progressão muito claramente. Começou com o aprendizado por reforço, pura tentativa e erro. Depois evoluiu para a simulação, que é aprender imaginando ações. Daí veio a mentalização, que nos permitiu aprender observando as ações reais dos outros. E por fim, a fala, que nos permite aprender com as ações imaginadas de outras pessoas. Cada camada abriu uma nova forma de aprender.
A mentalização, portanto, foi a grande ponte. Sem a habilidade de simular a mente de outra pessoa, a linguagem do jeito que a gente conhece simplesmente não teria como evoluir. Toda a nossa capacidade de hoje de compartilhar ideias complexas depende dessa fundação social, que foi construída milhões de anos atrás. Essa jornada evolutiva incrível nos trouxe até aqui. E aí fica a pergunta, né? Se modelar outras mentes foi o que nos tornou humanos, o que vai acontecer agora que estamos começando a pensar ao lado de máquinas? Como isso vai transformar o que a gente vai ser no futuro? A história da mente, com certeza, está bem longe de acabar.